Boa noite, gente boa. Bem-vindos ao Cógico, bem-vindos à temporada 5 da série de conhecimento. Hoje, no episódio 23, vamos falar sobre o que é que vai mudar na robótica autónoma. Para falar sobre este assunto tão premente, tão na ordem do dia, está connosco o professor Pedro Urbano Lima, que é catedrático do Instituto Superior Técnico. Ele é atualmente presidente adjunto para os assuntos científicos do Instituto de Sistemas e Robótica, onde coordena o grupo de robôs e de sistemas inteligentes. Foi fundador e presidente da Sociedade Portuguesa de Robótica, tendo co-organizado 2 festivais nacionais de robótica em Lisboa. É trustee da RoboCup Federation e foi co-organizador da RoboCup 2004. Tem interesses científicos próximos das áreas da robótica e da inteligência artificial, particularmente envolvendo múltiplos robôs. Nos poucos tempos livres, é também entusiasta pela música, pela leitura, pelo futebol e pelo Sporting, e não pelo Bruno Carvalho. Professor, muito obrigado, um grande abraço, obrigado por estar a dedicar o seu tempo ao Cógito. Robótica autónoma. Bem, para quem não está por dentro do setor, fica um pouquinho embaralhado, porque sempre que o Elon Musk fala, nós nunca sabemos se aquilo é mesmo assim, se é propaganda, se ele está a manipular os mercados e as bitcoins. Podes, de uma forma muito simples, dizer-nos qual é o ponto da situação do estado da arte no que diz respeito aos automóveis sem condutor? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Isto é sempre, eu gosto destas oportunidades, gosto de divulgar, na medida do que sei, a ciência, em particular a robótica, e portanto isto é uma conversa que seguramente pode, para mim é muito interessante, pode ser muito interessante em geral. Ora bem, nos veículos autónomos, o estado da arte é interessante porque houve um momento que estamos a falar já dos talvez 20 anos quase, em que, de repente, aquilo que se falava nos laboratórios há muito tempo, que era possível ter veículos autónomos, começou, de facto, a aparecer e a tornar-se rapidamente uma realidade. Embora o que acontecesse normalmente é que, de facto, as coisas demoravam muito tempo, foram aparecendo alguns veículos autónomos dos anos 70, 80, do século passado. No laboratório faziam algumas coisas interessantes, ou pelo menos em situações controladas, mas não mais do que isso. Depois houve aqueles desafios da DARPA em que os veículos se desenvolveram imenso. Na sequência disso, inclusivamente, foi quando a Google convidou um professor de Stanford para desenvolver os veículos autónomos, e foi aí que surgiu o Google Car. E de repente parecia que nós íamos ter veículos autónomos dentro de 5, 10 anos e que já nem ia haver mais veículos com condutor. E devo dizer que, de facto, com a maneira como a tecnologia avançou, muita gente na área acredita e acreditou que isso ia ser possível, talvez não em tão pouco tempo, estamos sempre desconfiados desses prazos, mas pelo menos num tempo muito menor do que era previsível antes, porque criaram as condições, inclusive as empresas de automóveis estavam a apostar. Acontece que, por um lado, realmente as coisas estão a acontecer e às vezes, no fundo, a história repete-se, acontecem quase sem as pessoas darem por conta, ou seja, há vários veículos por aí que já têm algum nível de autonomia nos vários níveis previstos, não têm a autonomia total, alguns até têm mais do que aquela que as pessoas usam, só que a legislação não permite usar e se calhar também não há ainda a total confiança para usar. São um bocado célebres aqueles exemplos dos veículos que têm sensores para as pessoas não tirarem a mão do volante, não é? Porque é um bocado ao contrário. E depois há vídeos de pessoas a dormirem. E depois há pessoas, exatamente. Mas a verdade é que, à medida que a tecnologia se começou a desenvolver de forma muito séria e a existirem estes exemplos, como eu digo, que já são bastante evoluídos, começou-se a perceber que há situações que são muito mais complicadas de resolver do que aquilo que pareciam e, portanto, isso está a atrasar um bocado que o sucesso seja tão grande e tão rápido como se pensava. Mas eu diria que o estado da arte é bastante evoluído. Eu diria que numa autoestrada, por exemplo, a confiança de sermos conduzidos autonomamente é bastante elevada. Quando estamos a falar, e a autoestrada, porque é um ambiente muito controlado em termos do que os robôs veem, está tudo muito bem marcado no chão, apesar do tráfego andar a alta velocidade, apesar de tudo, é tudo mais simples. Enquanto, por exemplo, no ambiente urbano, a coisa é mais complicada porque a variabilidade, e esse é o problema da robótica em geral, a variabilidade de informação à volta do veículo é tão grande que é aí que o problema se torna maior e, sobretudo, em geral, porque é preciso garantir uma enorme fiabilidade e isso é o eterno problema da robótica. Aliás, eu costumo dizer
a incerteza em robótica não é desculpem o anglicismo, não é um bug, é uma feature, ou seja, não é um defeito, é assim, e temos que lidar com ele. Portanto, o estado da arte tem um bocado esse problema. Vamos por partes, para quem não conhece, o que é que são os níveis de autonomia que estão definidos para os automóveis? Pois, há um total de uns 5, 6 níveis, mas em que os primeiros obrigam, como aquele exemplo que eu dei há um bocado, que as mãos estejam sobre o volante. Depois, logo a seguir, já podem não estar no volante, mas as pessoas têm que estar atentas, não podem estar a dormir, como o exemplo também dado. E isto é literalmente assim a definição. Certo. E depois começamos a entrar já no ponto em que sim, as pessoas já podem não tomar atenção e finalmente podem não estar lá, dizer, podem não estar lá, não existe volante, não nada. E portanto, em ambiente controlado é possível chegar a um nível mais elevado. Já estamos nesse nível. Eu diria que sim, mas provavelmente em situações muito limitadas no tempo, não é? Porque o problema é que mais tarde ou mais cedo acontece uma situação qualquer que pode ser desafiante. Como, aliás, o exemplo, começou por falar do Elon Musk, há um exemplo neste momento tristemente célebre, não é? Que é um veículo, um Tesla que bateu num caminhão, um caminhão-tiro, porque confundiu, portanto o caminhão era completamente branco, tinha imensa luz de frente e os sensores não deram a informação, ou o veículo não soube interpretar convenientemente as informações dos sensores para perceber que estava um veículo à frente. Para ele era apenas a continuação da percepção do sol muito forte à frente. E nem travou, portanto foi sempre à frente. Então uma personagem como Elon Musk, que de alguma forma empurrou o setor para a frente, mas também criou demasiadas expectativas, ele é um ativo que ajuda a causa ou prejudica a causa? O Elon Musk é daquelas pessoas muito polémicas, mas pelas quais, do que eu conheço, também não conheço assim tão profundamente, parece ser de facto uma pessoa extremamente inteligente e extremamente criativa e com uma formação forte, não só criativa, mas com uma formação sólida do ponto de vista académico. E eu tendo a admirar essas pessoas, acho que acabam por dar mais contribuições positivas do que negativas. Evidentemente que depois a sua intervenção no espaço público talvez também faz com que sejam possam ser interpretadas das mais diversas maneiras, de vez em quando se vê ali uma polémica ou outra que era desnecessária, mas em geral tendem a fazer avançar a tecnologia, não é? E portanto eu acho que é um visionário. Diga uma coisa, e porquê é que deve haver veículos autónomos? Qual é que é a vantagem? Ou quais são as vantagens? Bom, eu como académico vou ser sempre um bocado de cuidado com as palavras, porque não sou capaz, por formação, quer dizer, era capaz, mas não me sentiria bem, de começar a dizer tudo como se fossem certezas absolutas, quando a gente sabe que não são. Não é? Mas as ideias que estão por trás, uma delas, por exemplo, tem a ver com a questão da redução dos acidentes com mortes e feridos, que é uma questão que está sempre a ser discutida, mas que eu creio que vai ser uma realidade mais tarde ou mais cedo. Ou seja, evidentemente, provavelmente não deixarão de existir acidentes, até porque durante muito tempo, isso é uma questão que as pessoas, por vezes, não se apercebem. O que vai acontecer é que vão conviver veículos autónomos e com veículos conduzidos por pessoas, o que torna a situação talvez a mais difícil de todas, no fundo, não é? Aliás, isso levanta-me, desculpe só interrompê-lo, isso levanta-me a pergunta se é que o passo que falta não é precisamente essa questão da necessidade dos veículos comunicarem uns com os outros, não é? Ou seja, um paradigma individual para um paradigma... Mas isso já está em cima da mesa e neste momento, inclusivamente com a introdução de comunicações cada vez mais rápidas, nomeadamente as redes 5G, que são o grande buzzword do momento, não é? É precisamente, tem a ver também com o que eu estava a dizer, porque à medida que os veículos comunicarem muito mais entre si, inclusivamente até já se começam a planear cidades sem semáforos e sem sinais de trânsito. Não é necessário, porque eles no fundo têm uma noção claríssima da situação à sua volta e são capazes de perceber o que é que vai acontecer. Por exemplo, nem precisam de ver outro veículo para perceber que se aproxima um veículo de cruzamento no qual não há visibilidade, por exemplo. Portanto, eles podem ver melhor que nós, não é? A ideia é que eles conseguem, o veículo autónomo consegue conduzir melhor por todas essas razões, não é? E, pelo menos quando chegar a um certo nível de perfeição. Agora, o que acontece é que, continuando sempre a poder existir alguns acidentes, mesmo que sejam muito menos do que agora, as pessoas vão estar com muito mais atenção. E, por exemplo, este acidente da Tesla que eu falei, toda a gente no meio sabe, e sem ser no meio, porque isto é muito badalado mediaticamente, não é?
enquanto os acidentes que ocorrem todos os dias não passam de números e morrem pessoas, não é? E muita gente. Portanto, essa é uma das possíveis vantagens. Nós aqui no Cogit já tivemos algumas sessões à volta da inteligência artificial e a robótica, obviamente, também tem essa componente, esta robótica autónoma, certamente. Depois podemos já aprofundar um bocadinho mais, diferenças com e sem. Mas já falámos aqui naquilo no conceito da inteligência artificial estreita e genérica e larga, não é? Ou seja, a mim o que me dá um pouco a ideia é que condução autónoma se calhar não pode ser tão facilmente resolvida como a inteligência artificial estreita, porque nós, quando conduzimos, usamos a nossa programação toda desde que nascemos. Não foi só o que aprendemos na escola de condução e alguma experiência que ganhámos. Ou seja, é um programa de bastante banda larga, não é? E tentamos, no fundo, resolver o problema que se calhar não é um problema focado como outros são, não é? Mas explica o que é a inteligência artificial estreita e genérica, lá para casa. Sim, bom, basicamente, mas o professor também pode explicar melhor que eu, se calhar. Sim. Força. Não. No fundo, genérica é uma inteligência capaz de se adaptar a várias situações, a vários contextos, a uma abrangência maior de resolução de problemas, e uma inteligência estreita é focada em algo, por exemplo, em resolver um jogo ou analisar imagens. A primeira tem cultura geral, a segunda é um especialista. De um cérebro, esse tipo de coisa, exatamente. O que acontece é que a primeira é, de facto, o santo grau da inteligência artificial, mas é provavelmente aquele ponto onde nunca chegaremos, mas onde poderemos aproximar-nos imenso, não é? Mas claro. Isso é uma discussão, pronto, nos podia levar mais tempo, podemos tocar nela, mas mais longa. Eu, por acaso, ia logo responder ainda há bocado que, neste caso, era mais a estreita, embora talvez com uma banda muito larga. Pois. Porque é um problema, de um certo ponto de vista, bem focado, não é? Há as regras de trânsito, percebe-se o que é preciso fazer, embora seja complexo, mas pelo menos há uma série de coisas que estão claras o que é preciso fazer. O problema muitas vezes está na percepção, não é? Perceber muito bem a situação para depois tomar as decisões certas. Agora, a verdade é que, sobretudo, quando houver muita interação com os humanos, a outra componente, a tal IA mais geral, vai ser fundamental, porque é aí que se criam as tais situações todas, mais ou menos inesperadas, que têm a ver com as idiosincrasias dos humanos e da maneira como interagem entre si. E é verdade. Eu estava a pensar no problema, apesar de tudo, sem essa componente que já é suficientemente complexo, bastante. Não é? Claro. Mas já agora, só para acabar, eu estava a dizer que uma outra componente que é interessante da vantagem dos veículos autónomos é a questão da ideia dos veículos nos poderem, por exemplo, no dia-a-dia, levar aos empregos e depois regressarem. Ou seja, a desnecessidade de criar imensos parques de estacionamento na cidade, em casa, na garagem, não sei o quê. E, inclusivamente, levando a fomentar, eventualmente, algo que já acontece, sobretudo com os mais jovens. Não com carros autónomos, mas com carros, digamos, com condutor, natural e normais, que é a ideia de as pessoas não terem carro, mas alugarem pontualmente para quando é preciso. Não é? Partilhar. E depois partilharem. E, portanto, neste caso, a partilha ainda seria cada vez mais natural quando as pessoas pensam, bom, realmente não vale a pena porque ele vem-me buscar, vai-me levar, porque eu preciso do carro. Quando muito, posso querer ou por gozo de conduzir, ou mesmo não sendo conduzido, para fazer viagens maiores, que é o meu veículo, no qual eu tenho as minhas coisas com determinada configuração. Mas, tirando isso, aqueles que usamos no dia-a-dia, que são os que usamos mais, poderiam ter essas características e resolver esse tipo de problemas de congestão nas cidades. Isto é um veículo autónomo, mas foi criado pela natureza, não foi... Eu tenho aqui um também, e estes são muito mais inteligentes do que os robôs mais inteligentes. Olha, professor, mas isso é importante. Então, se isso vier a acontecer, portanto, ou seja, se a condução autónoma tiver sucesso, que impacto é que isso vai ter nas cidades? Portanto, acabam os transportes públicos, o transporte público passa a ser... Se ter assim, como eu disse, pode ter esse tipo de impacto que eu falei, pode ou não acabar com os transportes públicos, porque o que pode acontecer é também que os transportes públicos coletivos sejam eles próprios autónomos também, não é? Claro. E até essa pode ser parte da solução, porque se calhar... Mas é expectável que os custos
sem ter que pagar o salário do motorista, sejam muito mais baixos com o sistema robótico. Eventualmente. Atenção, porque aí depois isso vai começar a bater nos outros problemas todos, que são as questões do impacto social da robótica, e que para mim são importantes como cidadão, para além de investigador. Pronto, esse aspecto seria certamente positivo para a generalidade das pessoas, não seria certamente positivo para os motoristas. Por outro lado, não é certo que não se criem condições, aliás, eu acho que o que vai acontecer é isso, para já surjam outro tipo de empregos, até ligados aos próprios veículos. Por exemplo, vai ser preciso, com frotas enormes de transportes coletivos e de veículos autónomos individuais, de saber onde é que eles andam, segui-los, desembaraçar situações em que eles vão ficar avariados, e para isso, se calhar, vai ser preciso uma frota de pessoas que está numa central de controle, em vez de estar a conduzir os veículos, não é? Portanto... Mas digo uma coisa, do ponto de vista técnico, estamos a falar agora de hardware, não de software. O output do sistema do veículo autónomo são duas coisas: ou acelera ou trava, portanto, força positiva ou força negativa, ou roda para a esquerda, ou roda para a direita o veículo. Não é? Essencialmente, sim. Portanto, para a esquerda ou para a direita com mais ou menos intensidade, evidentemente. A complexidade está nos sensores que veem o que está à frente do automóvel, é isso? A complexidade está, eu pessoalmente creio que é sobretudo aí, embora também esteja, evidentemente, na forma como depois se tomam as decisões a partir dessa informação. Portanto, indo por partes. Se nós formos para ver um veículo autónomo como um robô, se nós formos para um robô como estamos habituados a ver nas fábricas, nós sabemos que ele faz movimentos repetitivos, faz sempre a mesma coisa, inclusivamente, aos poucos, cada vez, mesmo nas fábricas, os robôs estão a transformar-se mais inteligentes e autónomos, começam a ter sensores para ver onde estão as peças que vão agarrar, e por aí fora. Porque, na realidade, até agora até nem compensava muito, mais valia ter as coisas muito bem enquadradas, de maneira às peças irem sempre ao mesmo sítio, e ele, até se não tiver lá peça nenhuma, ele continua a fazer a mesma coisa, que é assim que funcionam muitos desses robôs, e têm grande precisão por causa disso, não é? Até há um género de paradoxo nisso, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se o ambiente é muito controlado, não precisamos de inteligência artificial. Exatamente. O que acontece nesses casos é que realmente aí as decisões são, embora já tenham um certo grau de complexidade, são relativamente simples, porque estão muito bem definidas as situações em que temos que agir, não é? Claro. O problema dos robôs que andam aí no meio dos humanos, em particular os veículos autónomos, é que mesmo que tivessem uma percepção perfeita, eu já falo disso logo a seguir, prometo não demoro muito nas duas, não é possível nós, e ainda bem que senão também não tinha piada, senão eu investigador a falar, não é possível construir uma tabela com todas as situações, e mesmo que ela seja muito grande. Claro. Portanto, o que acontece é que ele tem que estar, a programação que se faz no robô é para ele conseguir, ou do veículo autónomo neste caso, é para ele conseguir lidar com situações, inclusive aquelas pelas quais nunca passou, mas que generaliza porque fazem parte de uma classe parecida. Não é? Em cima disso, e vem aliás a questão da incerteza de que eu falava ainda há bocado, a percepção, quer porque não se atingiram ainda determinados níveis de perfeição, mas mesmo com grande qualidade de trabalho que existe hoje em dia em termos da percepção, por exemplo, da visão, de utilizar os lasers, os radares, que esses veículos utilizam, não nos consegue dar a informação com a perfeição desejada para podermos ter uma noção clara do que se passa à nossa volta, não é? E, portanto, como se não fosse pouco, temos que decidir perante situações complexas e que não conhecemos anteriormente, ainda temos que decidir com uma noção imprecisa de qual é a situação. Ou seja, até podemos estar a decidir, para exagerar um bocadinho, para uma situação que não é a que está a acontecer. Pensei que a parte digamos, do hardware até já tivesse mais resolvida, não é? Ou seja, os sensores e isso tudo até já... Isto que eu estou a dizer é um misto de hardware e software. Os sensores, de facto, há sensores muito bons e cada vez melhores, mas interpretar a informação deles é um problema. Aliás, nós humanos, o nosso cérebro, sim, aquilo que se conhece os hoje nossos em dia, sensores também falham um bocadinho, claro. Não, e mesmo que os sensores não falhem. O cérebro interpreta. Claro, aquilo que de facto a gente percebe é o que o cérebro interpreta, não é o que vem da imagem. É evidente. E se a imagem falhar, a gente interpreta uma outra coisa qualquer. Claro. Mas há sistemas que também estão desenvolvidos e podem ajudar o IP. Por exemplo, agora existe uma sinalização visual para os humanos que veem,
pode haver uma sinalização no terreno que ajude os automóveis também um bocadinho a dar mais referências, a dar mais pontos, não é? Sim, claro. Nós temos o 5G, portanto, à partida que o 5G vai explodir a internet das coisas e, portanto, cada vez mais objetos, cada vez mais, enfim, seres vão estar chipados, se me permite a expressão. É essa a ideia, sim, eu percebo. E, portanto, tudo isto vai ajudar a uma melhor monitorização do espaço envolvente, não é? Sim, é essa a ideia. Ou seja, nesse caso até são mais as comunicações do que propriamente a percepção, é? Embora também seja preciso ter a percepção, porque para todos os efeitos é preciso perceber onde é que está o veículo que está a comunicar connosco, não é? Ele tem que saber onde está e tem que saber de forma correta, porque senão não nos dá a informação certa. E tudo isso é baseado em sensores. E agora a pergunta mais difícil de todas, João, só para fechar este capítulo. Quando é que poderemos ver... É tão difícil que eu nem vou responder. Vai ser nas nossas vidas? É só para o Elon Musk. Queria dizer que é para daqui a 2 anos. Exatamente. Já disse há 2 anos atrás. Portanto, já disse várias vezes. Mas no fundo o que acaba por acontecer é que essas questões normalmente não só não têm resposta por um princípio de precaução, mas também porque elas tendem, e já é isso que a gente está a ver, elas tendem a acontecer, não é assim, não é certo. Daqui a 2 anos há alguém que diz, a partir de hoje isto é tudo autónomo. Claro. Elas vão acontecendo naturalmente, e é o que eu digo, eles andam por aí. Não é? Claro. E só não são às vezes mais autónomos porque a legislação não permite, e às vezes são, e nós nem damos por conta, porque o que acontece é que as pessoas até fintam a legislação e aproveitam a autonomia com o veículo. E depois há o fator de surpresa, que é nós sabemos mais ou menos o que é que se vai passando no Ocidente, mas não sabemos muito daquilo que se passa em termos de investigação no Oriente e na China em particular. É verdade, e na China em particular. Eles aparecem a dizer que... Sim, e em que há uma grande explosão de empresas nas mais diversas áreas da robótica, em particular dos veículos autónomos, e que estão a fazer coisas até pela lei dos grandes números, não é? São muitos e, portanto, acaba por emergir qualidade. Ou seja, a Europa, que se foi um bastião da indústria automóvel, corre o risco de ficar para trás se não conseguir acompanhar este ritmo. Eu acredito que pode em parte acontecer, embora também tenha esta ideia, mas isto é a minha posição e não posso argumentar muito fortemente a favor dela, que no final vão sempre ser os fabricantes de automóveis que vão prevalecer, ou seja, podemos ter mas isso é uma coleção de vários veículos autónomos. É o descapotável. No final o que vai acontecer é que, digo eu, é que apesar de todas estas empresas, as Waymos, as Teslas e por aí fora, provavelmente as grandes marcas vão acabar por incorporar esse conhecimento, nem que seja comprando essas empresas. Pode acontecer o contrário, mas eu acho mais que é isto que acontece, porque no fundo elas é que têm o conhecimento do mercado, dos veículos, claro, tudo o que está para além da inteligência a bordo, não é? E aliás, isso já vai acontecendo um bocadinho, né? Os veículos que andam por aí com algumas características dessas são de marcas bem conhecidas. Elaborando aqui um bocadinho aquilo que o Rui também estava a dizer do Oriente e da China, a inteligência artificial é uma área que beneficia um bocadinho da ausência de leis que a restringam demasiado. Beneficia na perspectiva puramente tecnológica. É verdade. Será que, obviamente, a Europa, uma das vantagens que é apontada à Europa é até ser uma referência na privacidade, dados, alguma proteção. Há um código da União Europeia recente sobre inteligência artificial, uma diretiva. De qualquer maneira, não se corre o risco, porque a inteligência artificial, se estrangular demasiado, deixa de ser pouco inteligente, deixa de ser inteligente. Corre o risco de... Essa diretiva europeia tem provocado grandes discussões por esse motivo. Porque, por um lado, percebe-se a boa intenção, e aliás acho louvável, de que de alguma forma se obriga até a fazer investigação na área direcionada com alguns desses princípios. Por exemplo, um deles é a questão da explicação das decisões tomadas, que é um problema complicadíssimo. Exatamente. O outro que é da verificação formal, este termo é um bocadinho mais de calão, mas que é no fundo conseguir garantir de alguma forma que certas coisas vão acontecer, que se fazem em muitas áreas, mas que à medida que aumenta a complexidade é muito mais difícil de fazer, e daí ser um desafio hoje em dia para a investigação. E a Europa está a empurrar muito nessa direção para garantir que os produtos que dão garantias, desculpem a redundância, que dão garantias de que vão funcionar bem.
e, portanto, que é possível pelo menos dar passos nessa direção e as pessoas devem forçar-se a dar. É evidente que o problema aí é que isso também obriga a, de alguma forma, formatar a criatividade e quando não há essa exigência, se calhar ela explode um bocado mais. Portanto, este jogo, este equilíbrio é um tal segredo que eu consegui fazer melhor, provavelmente. Vai ter mais sucesso. Pois. É assim, de qualquer maneira, parece lógico, porque, por exemplo, se nós estivermos, digamos, nas mãos dos algoritmos e das decisões dos algoritmos em muitas coisas, num seguro ou num banco, faz-me uma análise de risco para me dar um crédito, é normal eu querer saber porque é que me avaliou de uma determinada maneira. Se foi lá um algoritmo que diz que é assim, até pode acertar, mas se não souber explicar, Os aviões têm, por exemplo, uma série de garantias desse tipo que as pessoas, por no fundo conhecerem diretamente ou indiretamente que assim é, têm muito mais confiança. De outra forma, provavelmente não se punham no avião e, bom, olha, isto tem aqui uma rede neuronal que conduz bem e aprendeu a maior parte do tempo. De vez em quando há umas situações que não sabe pode tirar com o avião por ali abaixo, e, portanto, nós não sabemos sempre, mas em princípio não vai acontecer. Quer dizer, isto, obviamente estou a fazer uma brincadeira com assuntos sérios, mas é um bocadinho isso. E é curioso, ainda há bem muito pouco tempo há um homem da robótica famoso, investigador, que é tanto como um empreendedor, o Rodney Brooks, que também é conhecido em alguns meios mediaticamente, porque ele lançou grandes desafios à robótica para nos anos 80 e depois como empreendedor, por exemplo, foi ele o CEO da iRobot que fabricou o Roomba, os aspiradores que andam por aí. Ele sempre foi muito provocador. Esse aspecto é um bocadinho como o Musk, de maneira diferente. E agora estamos a falar de uma coisa com menos de um mês, uma das revistas do IEEE, que é a Sociedade dos Engenheiros Eletrotécnicos Americana, mais conhecida no mundo, teve uma edição da sua revista sobre o estado da IA. Ele, que é uma pessoa de IA e robótica, no seu modo de provocação, dizia: a mim, ninguém me apanha dentro de um veículo autónomo com um nível acima do tal de hands-off. Porque eu sei o que é que está lá a correr. No fundo, acho que ele está a exagerar um bocadinho também, precisamente para dar ênfase a esse tipo de problemas que tem que ser resolvido primeiro. Claro. Expandindo aqui um bocadinho a conversa para outras áreas. Exato. Que áreas é que, digamos, este problema inicial é, se calhar, dos mais complexos, pelo menos até chegarmos a uma autonomia maior, mas que áreas é que estão, digamos, aí na berra para os próximos anos e para assim, progressivamente, sem darmos por isso, às tantas já está aí uma presença muito forte, quer a nível empresarial, quer a nível pessoal. Na robótica, na geral. Robótica, sim, no geral. Sim. Eu, na verdade, vejo os veículos autónomos, embora hoje apareçam como uma área distinta, percebe-se porquê também, não é? O impacto que têm, pelo impacto mediático que têm tido. Eu vejo como parte da robótica, no fundo, não é? E os desenvolvimentos que estivemos a falar não são mais do que a emergência de outros que foram ocorrendo. E eu ainda há bocadinho falei nas fábricas, precisamente também me ajuda a distinguir os dois grandes paradigmas. Portanto, durante muitos anos, a introdução da robótica levou a um aumento brutal da produtividade, mas foi essa robótica de produção em massa, de ações muito repetitivas, em que a percepção, sendo relevante, não é super importante. Aos poucos, nos laboratórios, e já estamos a falar também já de muitos anos, pouco depois, começaram a surgir outros tipos de robôs, que são os robôs que nós costumamos chamar de serviços, e que são robôs que podem servir para todos os tipos de serviços, que não costumam ser fabricados tanto em massa. Os aspiradores, por exemplo, são, os brinquedos, os robóticos também, mas muitos outros casos, um exemplo extremo oposto é, por exemplo, um rover planetário, né, que fabrica-se 2 unidades, uma que é para fazer os testes no Jet Propulsion Lab e o outro que é o que está em Marte. Né? Os robôs de serviços são os tais robôs que correspondem mais a outra coisa que eu estava a dizer, que têm que lidar com situações muito gerais, com muita percepção, muita capacidade de autonomia, de alguma inteligência máquina, como também se costuma chamar, e esses são, digamos, aquilo que está na ponta da tecnologia hoje em dia e da investigação. Dentro desses, há partes que
há áreas que foram sendo desenvolvidas e que ganharam um nível de sucesso e de confiança que hoje em dia permite usá-las e talvez há uns, sei lá, 15 anos, 20 não fossem ainda possíveis, que tem a ver, por exemplo, com o que chamamos a navegação. A navegação inclui um robô móvel, não só um manipulador que está sempre no mesmo sítio, mas como um automóvel, portanto, de um lado para o outro, ser capaz de determinar a sua localização, coisa que nós, se calhar, pensaríamos como muitas vezes que era trivial, mas não é. Para nós, pouco importa, não é? Nós sabemos mais ou menos onde estamos, vamos de um lado para o outro. Se estivermos no carro, podemos precisar do GPS, tudo bem, é diferente. Os robôs também o usam, se estiverem em ambientes exteriores. Mas mesmo dentro de uma casa, um robô, para saber onde é que está, precisa de fazer uma série de operações e ter uma série de sensores e não é trivial. Esse problema, o fazer um mapa primeiro da casa, para depois se localizar, coisa que, por exemplo, alguns dos aspiradores já têm, e depois o andar de um lado para o outro bem localizado, tem determinados objetivos, é o chamado problema da navegação, foi resolvido há alguns anos atrás e foi instrumental para que depois fosse possível fazer veículos autónomos com grande sucesso nas tais competições da DARPA que levaram a que eles se tornassem cada vez mais naturais nas nossas vidas, como está a acontecer. Pronto. E esse problema faz também com que haja cada vez mais robôs assim nas fábricas, sem ter que andar a pintar coisas no chão, porque eles conseguem se localizar apenas com um mapa construído para ver, e depois for preciso mudar essa trajetória, porque é tudo por software, já não é preciso mudar mais nada. Essa parte está resolvida com um sucesso já bastante elevado. Daí para cima, que tem a ver mais com a autonomia na tomada de decisões e na interação com os humanos, é aí que está o problema e vai continuar a estar durante muito tempo. E é aí até que está mais a interseção entre a robótica, imaginada só mais como um sistema mecânico bem controlado, e a inteligência artificial que dota esse sistema de alguma autonomia. Recentemente é mesmo 1 ou 2 semanas, a Amazon lançou aí um género de um robô caseiro, o Astro, que já faz umas coisas engraçadas, precisamente nesse sentido, anda ali por casa, isso tudo, mas não é para limpar a casa, é para fazer chamadas, é para fazer de assistente pessoal, ajudar determinadas coisas. Esse tipo de filão é uma coisa que vai acontecer rapidamente ou vamos... Eu acho que pode ser uma das próximas, já vai acontecendo não só em casas, como também, por exemplo, em hospitais, onde eu tenho sinceras dúvidas, e isso tem um impacto no tempo em que vão ser aceitos pelas pessoas, é o grau de utilidade e de naturalidade com que eles funcionam, não é? Certo. O caminho faz-se caminhando. Vocês não falando dos aspiradores que foram um sucesso comercial e neste momento ninguém os questiona, não é? Quer dizer, questiona, mas os aspiradores foi um bocado assim. Os primeiros, que não têm assim tantos anos, andavam ali às voltinhas, de vez em quando ficavam presos não sei onde, agora já têm um mapa, já são capazes de se desenvencilhar de certas situações e até de informar a pessoa de que estão com um problema e, portanto, detectar que tem um problema e, portanto, pedir ajuda. E, portanto, isso irá acontecer eventualmente com os tais robôs pessoais de ajuda em casa ou noutros sítios. E acredito que sejam a próxima solução. Mais uma vez, não falaria em datas pelos mesmos motivos ainda há bocado, incluindo, como eu digo, o caminho faz caminhando. Provavelmente o que vai acontecer é que atrás desse da Amazon virão outros. Claro. E quando demos por nós, já começam a existir alguns que de facto têm essas características que os fazem aceitáveis. Claro. Eu, por acaso, nesse caso, não sei sequer o preço, mas a ideia tem. Acho que é à volta dos $1000, mas depois a ideia da Amazon penso que é ter um modelo de subscrição de serviços contínuo, ou seja, não é só vender o produto, é depois ter ali uma receita as atualizações, consoante o tipo de serviços, de segurança, de uma série de coisas. Acho que há ali um modelo mais complexo por detrás, não é só o produto em si. Há várias dessas coisas que nós já fazemos nos laboratórios há alguns anos e há algumas, por exemplo, vou falar por nós no Instituto de Sistemas e Robótica, mas não, dizer, gostaria que fosse caso único, mas não é no mundo. Por exemplo, um robô que é capaz de fazer o seguinte, chega ao pé de uma pessoa e pergunta, estamos a falar mesmo de voz, o que é que deseja que faça. E a pessoa dá-lhe uma série de instruções, com um grau de naturalidade, por exemplo, vai à cozinha, apanha um prato e leva ao João, que é uma das pessoas da casa. Certo. E o robô interpreta
este comando de voz, reparem que há vários passos aqui, não é? E, portanto, este comando de voz transforma-o num texto, esse texto tem que ainda dissecá-lo para perceber o que é que aquilo são ações e o que é que são, por exemplo, sujeitos e complementos. Portanto, eu tenho que perceber que é o robô que tem que ir à cozinha e quando tem que apanhar o prato, é o objeto da sua ação, e depois tem que levá-lo a quem? Ao João. E tem que reconhecer o João, claro. Tem que saber, tem que prever onde é que o João está e depois andar à procura dele, tem que reconhecer. Este tipo de coisas já se vai fazendo, tem um grau de complexidade razoavelmente elevado. Tem um velho problema da robótica, que nós não gostamos muito de falar nele, mas que é verdade, que a gente faz isto 10 vezes e ele se calhar falha mais do que 5. E, portanto, não está em condições de ir para uma casa para estar sempre a fazer sempre isto. Porque há sempre qualquer problema que ainda não está bem resolvido. Também é verdade que nós não insistimos tanto na parte da fiabilidade, não é esse nos laboratórios, o nosso métier. As empresas fazem, obviamente, e com esse investimento conseguiriam provavelmente torná-lo muito mais fiável do que eu estou a dizer, e se calhar por isso também existem os exemplos como o da Amazon. A questão é que isso depois também tem custos, e se os custos forem demasiado elevados ninguém compra. Portanto, enquanto não se atinge o tal equilíbrio entre o custo e a qualidade, não se torna um produto comercial. É um bocadinho aquele balanço de facto, como estava a dizer, o caminho faz-se caminhando, e aqui, se não se meter, digamos, no público algumas dessas coisas, os dados vão ser sempre mais limitados, não é? Isso faz explodir a informação disponível. Mas 1000 euros já é menos do que alguns telemóveis que as pessoas compram em quantidade, portanto já me parece muito razoável. Sim, não é uma coisa de outra galáxia, é verdade. E em termos de este mundo também virtual que agora se fala muito com o metaverso aí do Sr. Zuckerberg, será que os robôs vão ter todos esta... se as pessoas passarem a viver num mundo mais virtual, os robôs também vão ser todos virtuais, não é? Isso é mais fácil, ou seja, porque aí é só software mesmo, não há hardware, não é? Eu, por acaso, eu aí, quando faço palestras mais de divulgação, costumo começar, ultimamente, sobretudo quando cresceu de novo este entusiasmo pela inteligência artificial, inteligência artificial vista apenas como a aprendizagem automática, né, como o machine learning. A inteligência artificial é muito mais do que isso. O machine learning, de facto, teve um desenvolvimento fantástico nos últimos anos e merece todo o crédito por isso, mas de repente parece que tudo se resume na inteligência artificial, a machine learning por um lado e agentes de software, bots virtuais. Ora, isto é uma discussão filosófica, alguns colegas meus não concordariam comigo. Um robô é uma entidade diferente, porque tem um corpo, ocupa espaço, tem que perceber a situação à sua volta com os seus sensores, e tudo isso, já não vou dizer que é mais complexo, que é para não ferir suscetibilidades, pode até não ser no caso, não. Claro. Mas é um problema diferente de lidar só no mundo virtual. Okay. E, portanto, eu pessoalmente estou muito mais interessado em que haja robôs físicos e que nos ajudem em tarefas físicas, sem prejuízo, e aliás isso já existe por aí e tem sido útil em vários aspectos, também existem os bots virtuais. Uma das maiores demonstrações da capacidade dos robôs aparece muito através dos vídeos da Boston Dynamics. É verdade. Aquilo é mesmo verdade ou é fake? Não, é verdade. O que acontece, quer dizer, tudo tem o seu lado menos positivo. A Boston Dynamics, creio que faz o consenso unânime entre os leigos e os não leigos na matéria, que, como sendo a empresa que faz as coisas mais fantásticas em robótica e que são verdade. O que acontece é que aqueles robôs vivem muito de uma série de aspectos que, aliás, os tornam caríssimos se fossem vendidos comercialmente, embora eles também já estejam a investir por aí e começam a vendê-los a preços razoáveis, sobretudo para aplicações industriais. Isso é normal da nova tecnologia que aparece, é sempre caro. Vivem de um hardware criteriosamente feito para o fim em vista. Portanto, tudo ali, as ligações, as chamadas juntas, tudo aquilo são muitos anos de trabalho. O CEO, Mark Reibert, é uma pessoa da robótica que já há muitos anos, quando pouca gente falava nisso, falava, por exemplo, em robôs. Lembro-me de ver em conferências saltar os hopping robots só com tipo uma mola e saltavam, andavam de um lado para o outro.
E há ali muito conhecimento disso, muito conhecimento da área do controle, como é que se controlam bem os movimentos. O que eles não têm, mas eles já vão investindo nessa direção também, é a capacidade de lidar com situações muito diversas e com percepção muito complexa. Pois, essa é a questão. Aquelas danças que eles fazem, aquilo é tudo programação à bruta durante meses e meses e meses, ou eles já conseguem... É um bocadinho por programação, só que eles já têm um nível de sofisticação na programação que não é ao nível do código, é já ser capaz de compor até graficamente um conjunto de movimentos que são, digamos, as primitivas, os building blocks que eles põem em conjunto e que fazem. Isto daquilo que eu conheço, porque eles também não divulgam muito e, portanto, muitas coisas... E no plano concreto, é verdade que as coisas demoram tempo e é preciso bolsos muito fundos às vezes, mas a Boston Dynamics é uma empresa que já é da década de 90 e o modelo de negócio não se vê bem o que é, não é? Ou seja, tem tido muitos financiamentos enormes, curioso. precisamente Exatamente. porque se acredita que aquilo há algures no tempo produzir alguma coisa e vai mudando de mãos, ainda agora mudou recentemente para a Hyundai, creio eu. Foi mais uma vez, exatamente, da SoftBank. Exatamente, mas na verdade as aplicações concretas... A Tesla também foi a mesma coisa. Foi, sim, os vídeos deles fazem parte, os vídeos deles são a forma como eles fazem o marketing, não é? Certo. Porque os vídeos não são ingênuos. Tem seguramente uma parcela de gozo enorme de quem trabalha nisso. Claro. Mas aquilo não é ingênuo, claro. Faz parte da... E devem demorar o ano todo a fazer o vídeo do ano a seguir. Porque são tão complexos, alguns crescentemente complexos que... Pois, e é o que eu estava a dizer, por exemplo, já me aconteceu, e colegas meus seguramente a mesma coisa, mais um vídeo, e nós vamos ver, e ele começa até a fazer coisas que são fantásticas e que nós temos, está bem, mas isto ele já fez, e de repente o tipo dá uma cambalhota para trás, como aconteceu há 2 ou 3 anos, né? E tipo fica assim, e lá está, aquilo pode não ter uma enorme, e não tem, inteligência, mas é de uma sofisticação em termos de controle e de toda a mecânica envolvida que é incomparável, não existe mais nada assim. Um dos grandes problemas destes sistemas é a energia, né? Baterias leves e com bastante autonomia. Aquilo aguenta aqui 10 minutos? Ou... não sei, sinceramente, mas provavelmente à volta disso. Aliás, se vimos as experiências de muitos deles, têm cabos ligados a os primeiros, sobretudo. Sim, os primeiros, sobretudo, exato. Agora já não tanto. O ásimo da Honda, no início, também tinha um bocado esse problema, porque ele tinha que ser com cabos ou com baterias enormes, que ele levava às costas como uma mochila, e eles investiram bastante nisso para reduzir também o peso. Certo. Pois, há uma série de dificuldades nessa questão. Quando se fala em autonomia, fala-se em tudo, não é? Ou seja, desde a energia até... que é um problema complexo, porque se sofisticar... Os veículos autónomos, por exemplo, convém. Exatamente, se sofistica mais sensores, mais processamento, ainda consome mais energia, ainda precisa de mais. Portanto, é algo que são equações complicadas de resolver e demora o seu tempo. Uma outra dimensão que me parece que terá o seu caminho a fazer, nós vemos muito, é um mundo onde a ficção científica também se mistura muito. Aliás, a robótica de um modo geral, mas tudo o que seja militar tem sempre aquele contexto dos drones que estamos habituados. Mas eu tenho recentemente lido algumas coisas que também há uma abordagem de microdrones, de devices quase do tamanho de abelhas que funcionam em enxames e isso seria, no fundo, um género de um robô coletivo com essas... Como é que... Isso é importante porque o professor trabalha com robôs múltiplos e, portanto, agora faça a ligação entre esta questão... Militar, exatamente, o campo militar é um exemplo apenas para introduzir exatamente sim, o tema. Mas nem mais, exatamente. Eu até agradeço a referência porque é exatamente isso. Eu ia dizer, os robôs em enxame, ou os swarm robots, como se diz na literatura anglo-saxónica, têm já muitos anos, são uma vertente muito importante da robótica e sim, começam cada vez mais a entrar em utilizações militares e outras com um efeito mais prático, porque o princípio, bom, para já, como aliás o nome indica, corresponde a uma linha da robótica. A robótica é muito multidisciplinar, é muito vulgar ver pessoas da robótica trabalhar com pessoas de outras áreas, psicologia, biologia, as ciências sociais, pelas mais diversas razões.
E nessa área, em particular, a inspiração vem da biologia e vem, por exemplo, dos enxames, dos bandos de pássaro, enfim. E o que acontece nesses casos, por exemplo, com as formigas, é que cada um dos elementos é muito limitado em termos das suas capacidades de inteligência, de força, por aí fora. Mas do coletivo emerge uma capacidade muito maior graças às interações que eles têm entre si. Esse é o grande princípio dos Swarm Robots. Pode haver variações, mas... portanto, a aposta desse tipo de robôs tem a ver com o facto de se falharem alguns, ainda assim eles continuam como coletivo, como tal grande robô, a funcionar bem, e de alguma forma isso gera uma redundância maior. Por exemplo, já houve quem pusesse a hipótese, mas isso não tem vingado por uma série de razões, mas de quando se enviam robôs planetários para Marte, há aquele momento de grande sofrimento, vamos perder os milhões e as horas de trabalho que tivemos. Quando esta coisa for por ali abaixo, se despenhar, perdeu-se tudo, não é? Tem corrido melhor, mas houve alturas que correu bastante mal. E, se for um conjunto deles, provavelmente uns vão se perder, outros não, mas os que restam vão continuar a conseguir funcionar. Portanto, era uma das ideias era usar enxames na exploração planetária em vez de usar um robô muito caro e complexo, mas monolítico. E sobre o seu trabalho em concreto, o que é que nos pode falar? No fundo, eu sou uma pessoa que originalmente, já com uns anitos atrás, tem formação na chamada área do controle, a área genérica do controle. Como é que automaticamente nós controlamos dispositivos mais ou menos complexos para garantir que eles fazem aquilo que queremos que façam. O controle tende a ser uma área muito formal, com muitos aspectos ligados à matemática, para dar garantias de funcionamento por aí fora, e tendeu sempre um bocadinho a fugir da mistura, por exemplo, com aspectos como a inteligência artificial, a autonomia e por aí fora, porque sabe à partida que não os consegue abordar com essas garantias e formalismos. Eu, pessoalmente, como desafio, interessei-me por fazer isso. Não fui, obviamente, o único, imensa gente no mundo, inspirado por outros que o fizeram antes de mim, que foram grandes inspiradores, precisamente o meu orientador de doutoramento. A minha área original após o doutoramento é chamado controle inteligente, precisamente por ser a mistura entre o controle e a inteligência artificial. E naturalmente, aos poucos fui fazendo cada vez mais robótica, dediquei-me a controlar, não uma coisa qualquer, mas robôs. E hoje em dia, de facto, o que faço principalmente, genericamente falando, é algo que está em dotar os robôs como um todo, não me focando só em aspectos como a navegação ou a percepção, por aí fora, conseguir construir máquinas que, de uma forma integrada, tenham alguma capacidade de autonomia e de inteligência. E, em particular, muitas vezes, não sempre, mas quase sempre, envolvendo vários robôs, não necessariamente em enxame, podem ser poucos e um pouco mais sofisticados cada um deles, mas que cooperam entre si e cada vez mais, porque isso é um tema que todos nós estamos a que cooperam também com humanos. Nem de propósito, está aqui uma espectadora, a Alina Henriques, que coloca uma questão. Ela diz que se esse tal controle de máquina terá de passar por questões éticas e se associado a questões da área da medicina e da vida do homem, está ligado a estas áreas, à medicina e da vida do homem. Qual é a sua resposta? Muitas das coisas que dos projetos em que nós entramos hoje em dia, por exemplo, os europeus, temos sempre que responder a um questionário sobre ética, sobre até que ponto aquilo que vamos fazer tem um impacto ético ou não. E os robôs muitas vezes têm, sobretudo quando interagem com humanos, e têm das mais diversas formas. Pode ser desde de não pôr em perigo os humanos, é um problema muito importante nos veículos autónomos, que falámos aqui hoje, mas podem ser em coisas mais simples, inclusive, por exemplo, um robô que ajuda a fazer uma operação, de cirurgia mesmo, não é? De facto, aí tem que haver algumas limitações que fazem parte do projeto do sistema de controle e do próprio robô. Ou seja, a decisão, a ética relaciona-se um bocadinho com a questão do impacto da decisão não ser da máquina, ou como é que é essa fronteira? Isso é uma discussão complicada. E, aliás, quando os produtos começam a tornar comerciais, quando os produtos se começam a tornar em produtos comerciais, começa a ter impacto até em aspectos como os seguros, não é? E a responsabilidade de quem é de facto. Porque
passa a deixar de ser necessariamente do condutor, pode ser do fabricante. É claro que os fabricantes querem de alguma forma empurrar sempre para quem comprou o veículo, Claro. mesmo que seja autónomo. E aí isso leva-nos de facto a um terreno mais filosófico, porque os algoritmos estão lá, foram escritos por pessoas, mas precisamente, isto agora é a minha opinião pessoal, por causa de algumas das coisas que eu disse hoje, eles têm que lidar com situações cheias de incerteza, com situações que não presenciaram antes, mas que apenas são capazes de olhar para elas como parte da generalização que fizeram, do que viram antes. Portanto, atribuir à máquina a capacidade de responsabilidade, de consciência, até de inteligência, é muito complicado. Mas também é verdade que o algoritmo não é só a questão do algoritmo ser desenhado, como se costuma muitas vezes agora discutir, se foi desenhado para, por exemplo, poupar o condutor e matar aquela pessoa que foi a atravessar a estrada e que ele não tem tempo de travar sem causar danos ao condutor. Eu não sei sequer se isso vai estar alguma vez programado dessa forma, não sei se estou a ser ingênuo, mas, porque inclusivamente, por aquilo que eu disse ainda há bocado, ele pode nem conseguir detectar bem se há uma pessoa e se tem tempo de travar ou não. Portanto, a decisão nem sequer é tomada com perfeito conhecimento da situação, quando se admite, quando se tenta dizer, mas o algoritmo é ético ou não, faz assim ou faz assim. Como é que nós fazemos? Sim. A professora Manuel, essa é a primeira questão. João. O COJ entrevistou já há 3 anos a professora Manuela Veloso, da Universidade de Carlos. Ela deu um exemplo muito concreto, que ela, lá na universidade tinha um robô que recebia as pessoas e levava para a sala onde ela trabalha. Mas houve uma vez que ela mudou de sala, em vez de estar na 15.2, passou para ir para a 15.3. O robô nunca conseguiu levar as pessoas para a 15.3, continuou a levá-las para a 15.2 sempre. Exatamente. E, portanto, a questão é, de coisas tão simples como, já não é ali, é acolá, eles têm uma certa dificuldade em compreender. Não é? Pois, essa até se resolve razoavelmente depressa, há outras que são muito mais complicadas de resolver. Sim. Mas, vamos ver, essa dificuldade de não se conseguir, no fundo, atribuir eventualmente se o robô vai ser confrontado com a necessidade de mata uma pessoa desviando-se para um lado ou não mata, mas concretamente, e a pergunta de facto é também para o ser humano, qual é que é o nosso algoritmo para isso, não é? Mas, na verdade, isso na prática pode mesmo acontecer, não é? Ou seja, é que não é também uma coisa impossível e quando se generalizarem, por exemplo, os carros autónomos, voltando ao tema, isso vai haver muitas situações em que isso na verdade pode acontecer, não é? Sim, vai depender muito da forma como são projetados. Mas, por exemplo, uma das formas como muitos dos sistemas de inteligência artificial são desenhados para agir é aquilo a que algumas das pessoas na área que até são autores dos livros pedagógicos, muitas vezes usados nas universidades para ensinar IA, só para dar um exemplo. Aquilo a que chamam os agentes racionais. São agentes que usam algo parecido com o que a economia se gosta muito de fazer, que é uma função de utilidade, em que o que querem é maximizar a utilidade, ou seja, querem que aquilo que seja feito seja capaz de satisfazer um conjunto de fatores, que têm que ser equilibrados entre si, e maximizá-los. Podem haver coisas tão simples como eu quero minimizar a energia que gasto e minimizar o tempo que leva a chegar não sei onde, e depois começar a incluir outras coisas mais difíceis de medir, como maximizar o conforto dos passageiros, a segurança. Certo. Isto pode levar o veículo a reagir de maneiras que não estão programadas do género. Se vires uma pessoa a atravessar a estrada, mas está tão perto que vais muito depressa e vais ter que travar de tal maneira que morre o ocupante que vai lá dentro. Claro. Não vai fazer isso. Claro. Eu até diria que não vai nunca acontecer isso, mas posso estar enganado. O que ele vai é, no fundo, ser capaz de gerir a tal função de utilidade que está a tentar otimizar. Claro. E no meio disso, o que é que se calhar vai fazer? Vai tentar evitar a pessoa e ao mesmo tempo tentar não se despistar. E no fim vai fazer qualquer coisa que está no meio disto que a gente não sabe bem o que é. Mas mesmo nessa... É o que se calhar nós fazemos, não é? Claro, mas mesmo nessa perspectiva, ok, podemos reduzir esse tal conceito ético a múltiplas funções de utilidade com pesos diferentes, em que a ética será os pesos a que se dá mais a uma e outra e no fundo... Mas como é muito indireto, o problema já não é tão claro como se costuma pôr o problema do trolley, não é? Exatamente. Para um lado pelo outro.
E isso também é curioso, que a própria questão ética não é uma coisa universal em todo. Aliás, esse mesmo exercício de se perguntar o que é que um carro autónomo deve fazer na situação A, B ou C, há respostas diferentes consoante o país, não é? Cultura. Portanto, Claro. a cultura, portanto, também é outro fator que é interessante, apesar de ainda estarmos num plano bastante longe disso. Muito bem, aqui ver mais alguns comentários. Se não focarmos. Bem, nós estamos quase mesmo a chegar ao fim. Professor, foi um enorme prazer, muito obrigado. Antes da despedida, queria que nos revelasse um bocadinho das suas leituras para partilhar sabedoria connosco. O que é que tem aí para nos revelar? Minhas leituras, quer dizer, em especial, às vezes o tempo falta, mas vão entre a ficção e a divulgação científica. Neste caso, vou optar por um livro que, sendo razoavelmente popular dentro desta última categoria, gostei imenso, li-o há pouco tempo, aliás não tem muitos anos, e por outro lado tem muito a ver com algumas das conversas que tivemos aqui hoje e com o meu trabalho, que é o Sapiens, do Yuval Harari, sobretudo no aspecto em que eu penso que é nuclear no livro, em que ele defende que os humanos se distinguem dos outros animais pela sua capacidade de, em grupo, fazerem coisas, em grupos grandes, fazerem coisas complexas. Por exemplo, vimos o caso das formigas, que são capazes de, em grupos muito grandes, fazer coisas mais complexas do que aquilo que cada uma delas seria capaz, mas que não são coisas de uma grande complexidade, não é? Quer dizer, admiro-nos que façam aquilo, sendo os animais que são, mas podemos ir para outro exemplo, que é os macacos, os golfinhos fazem coisas espantosas do ponto de vista também de complexidade, e cada vez percebemos isso melhor e mais espantados ficamos, não é? Os documentários cada vez têm um grau de sofisticação que nos permite perceber melhor isso, mas em grupos pequenos. Começámos a ter muitos macacos em conjunto, a coisa vai acabar por funcionar mal, porque eles vão rapidamente zangar-se uns com os outros e baralhar-se. Os humanos conseguem fazê-lo, e é esse o argumento que ele defende, porque têm a capacidade de acreditar em ficções que os unem entre si, né? Por exemplo, o dinheiro, o dinheiro não quer dizer uma coisa que não tem valor, é um bocado de papel, mas que quase nós atribuímos um significado que nos faz poder usá-lo para os mais diversos fins. Os robôs, que é uma área que nos últimos anos, aliás, iniciada por outras pessoas que trabalharam comigo ao nível já de pós-doutoramento, é um tema que me parece muito fascinante. Os robôs, ao interagirem com humanos, para serem um dos caminhos para serem mais naturais na interação com os humanos, provavelmente vão ter que partilhar com eles este tipo de crença em ficções, em aquilo que neste caso chamamos de instituições. Que lhes facilita a vida, não tem que estar sempre a decidir o que vão fazer, porque há certos princípios, certas normas que vão seguir, e se as normas forem normas sociais que os humanos usam, se calhar isso é meio caminho andado para a tal interação que tanto necessitamos em situações complexas entre os humanos e os robôs, para que eles em casa sejam bem aceitos, por exemplo. Exato. Okay. Professor, muito obrigado. Foi a conversa serena e sábia com o professor Pedro Urbano Lima, professor universitário do Instituto Superior Técnico, vulgo técnico, sobre o que é que vai mudar com a robótica autónoma. Antes de irmos embora, só para lembrar que amanhã, também às 21h30, quer online, quer ao vivo, ainda há lugares vagos para quem quiser assistir. Vamos ter uma conversa também muito interessante com a doutora Paula Alves, CEO do IBET, com o tema, vejam lá, será que a tecnologia pode acabar com todas as doenças? Um pensamento de longo prazo para desconfinar um bocadinho desta crise que temos todos passado. Muito obrigado a todos. Até amanhã às 21h30. Façam o favor de serem felizes. Boa noite.